Fala Tricolada, eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, o canal Tricolada. Então vamos para o nosso vídeo. Esse vídeo que você está assistindo é uma análise do jogo Fluminense 0, Botafogo 1. O Fluminense perdeu, Botafogo teve pênalti, batido pelo Calegari, que até agora eu não entendi por que ele bateu. Exijo explicações imediatas sobre isso, que ninguém entendeu no Maracanã e ninguém fora dele. Então vamos fazer, eu fiz as minhas anotações, todas as anotações, tem coisa escrita pra caramba pra gente conversar sobre esse clássico. Primeiro clássico do ano aí do Fluminense, perdendo um jogo importante do Campeonato Carioca. Vamos lá. O Fluminense começa bem, usando ali o lado esquerdo com o Arias e o Calegari. O Calegari foi bem no jogo. Pois é, o Calegari foi melhor do que o Samuel Xavier lá do lado direito. Isso eu te garanto. Aí ele ter batido o pênalti, ou errado o pênalti, ou ter alguém mandado ele bater. Bater pênalti, cara, até grandes craques aí. O Baggio perdeu um pênalti em final de Copa do Mundo contra o Brasil. Então isso não vai diminuir a atuação do Calegari. Ele foi uma das principais fontes de apoio aí pelo lado esquerdo com o Arias. Foi muito bem pelo lado esquerdo. Então o Fluminense começou o jogo pressionando, utilizando somente um lado. A minha irritação é que o Fluminense não usa os dois lados do campo. Samuel Xavier muito tímido, aparecendo pouco no apoio, o Fluminense só usando o lado esquerdo. O Arias sempre jogando por ali, às vezes em quando o Arias jogava ali pelo lado direito, fazendo para-brisa, mas atuando mais pelo lado esquerdo, porque ali ele tinha o apoio do Calegari. Mas a primeira grande oportunidade foi uma cabeçada do Botafogo aos 10 minutos. Pouco espaço no jogo, muita marcação, pessoal muito próximo. Marcação muito justa do Botafogo, dificultando aquela troca de passe do Fluminense. O Fluminense tinha até mais posse de bola que o Botafogo. O problema é que faltava espaço, até para o Ganso criar algumas jogadas. E, meu amigo, o Ganso do lado do Iago Felipe, né? Ô Fernando, Iago Felipe ao lado do Ganso, cara. E o Botafogo fechado, uma marcação justa, 3 jogadores chegando num jogador só, pouco espaço no campo, faltas. Porra, Iago Felipe para auxiliar o Ganso na criação de jogadas, aí fica difícil, né? Ou você entraria com o Keno, ou com o Giovani no meio de campo. Ainda tinha um Arthur também no banco de reserva, mas Iago Felipe, pelo amor de Deus. Primeira chegada do Fluminense na área foi aos 12 com o Martinelli, um chute que ele, na entrada da área que ele fez. Então o Fluminense tinha posse de bola, mas não conseguia fazer com que essa bola chegasse à meta do goleiro do Botafogo. Mas tocava, tinha jogadas individuais do Arias ali pelo lado esquerdo, mas pouca finalização, pouco chute de fora da área. A primeira conclusão do Fluminense ao gol foi aos 12 minutos. O Martinelli e o André fazendo uma troca de posições. Uma hora o Martinelli vinha para primeiro volante, outra hora é o André saía mais um pouco, o Martinelli ficava um pouquinho mais e o Fluminense movimentava as coisas no meio de campo. O Botafogo utilizando muito das bolas esticadas pro Tiquinho Soares, muita bola esticada, as jogadas ali no meio de campo era pro Vitor Sá ou pro Tiquinho Soares, sempre passes longos, buscando os dois atacantes lá na frente, entre o Nino e o Manuel, e o Nino e o Manuel conseguiram ali, principalmente no primeiro tempo, rechaçar essas bolas esticadas. Era a única, o Botafogo não vinha tocando de trás para frente, quem fazia isso era o Fluminense. Então, o Flu busca espaço, né, com toque de bola, aos 25 minutos, um jogo muito brigado e faltoso, jogo de poucas oportunidades também pelos dois lados, tanto pelo lado do Fluminense como pelo lado do Botafogo. Jogo muito brigado e com poucas oportunidades. Ganso, André e Fernando Diniz receberam o cartão amarelo já no primeiro tempo. No final do jogo, o Fernando Diniz foi expulso. Mas no primeiro tempo, Ganso recebeu um cartão amarelo por reclamação e o André recebeu o cartão amarelo dele por ter feito uma falta na meiuca. Aí chegamos ao final do primeiro tempo com um jogo muito truncado no meio de campo. Aí fomos para o intervalo, aí o Fernando Diniz fez uma alteração. Que alteração foi essa? Finalmente ele tirou o Iago Felipe para colocar o Keno. Aí ele mudou a formação, ele botou o Keno aberto pelo lado esquerdo, o Arias pelo lado direito, já que o Fluminense não atacava pelo aquele lado, o Cano centralizado e apenas 3 jogadores no meio de campo, André, Martinelli e Ganso. Aí ele mudou a formação para a entrada do Keno. Aí o Fluminense passou a ser um pouquinho mais agressivo, principalmente utilizando o Keno pelo lado esquerdo. Aí mudou a formação para o 4-3-3, após uma enfiada de bola do Ganso.
O Keno foi derrubado dentro da área, pênalti a favor do Fluminense. Aí o Fluminense começou a ser um pouquinho mais agressivo e chegar um pouquinho mais dentro da área do Botafogo, até que surgiu o pênalti ali aos 4 minutos de jogo, animando toda a torcida, trazendo uma perspectiva de vitória do Fluminense. Mas aí que surge o Calegari para bater o pênalti. Você tendo o Arias para bater o pênalti, você tendo o próprio André, também já bateu o pênalti no Fluminense. O Ganso, que eu saiba, o Ganso é o batedor oficial de pênalti do Fluminense. Mas o Calegari, para mim, é novidade. Eu nunca vi o Calegari bater pênalti num jogo correndo, aí uns 90 minutos, numa partida do Fluminense. Eu não sei qual foi o motivo, se foi a ordem do Fernando Diniz, se foi o Ganso não quis bater, se o Arias também não quis. Eu sei que o Cano não bate pênalti, porque todas as vezes que ele bateu o pênalti, principalmente quando ele jogava no Vasco, ele perdeu. Então ele não gosta, ele próprio falou que não gosta. E 100% dos gols que o Cano fez no ano passado foram de bola correndo, não foram de pênalti. Mas botaram o Calegari para bater, ele foi lá e bateu e perdeu o pênalti. Depois de uma boa enfiada de bola do Ganso, finalmente ele conseguiu um espaço, ele que brigou pelo espaço, por um buraco, por uma possibilidade de enfiada de bola para os atacantes, ele conseguiu aos 4 minutos, o Keno sofreu o pênalti, aí me colocam o Calegari para bater o pênalti. Num clássico, jogo difícil, complicado, marcado, faltoso, o Fluminense perde uma grande oportunidade de abrir o placar. Aí o jogo vira de vez, né? Grande chance do Botafogo aos 13 minutos, com o Soares, o Tiquinho Soares. O Flu tenta ser mais agressivo ali nas ações, buscando agora o empate. Era natural que o Fluminense adiantasse suas linhas e procurasse mais o campo do Botafogo. Mas infelizmente aos 15 minutos sai o gol do Botafogo, a defesa do Fluminense toda aberta, uma bola enfiada ali pela esquerda. O Vitor Sá pegou um campo livre, o Nino e o Manuel muito adiantado, o Fluminense pressionando, buscando o gol de empate. Aí, meu amigo, acaba dando espaço para o contra-ataque. Daí aconteceu uma coisa que aconteceu nos outros jogos contra os times pequenos, Nova Iguaçu, Madureira, que é o quê? Espaço de contra-ataque. O Fluminense novamente cedeu um contra-ataque. Mas só que dessa vez não era o Nova Iguaçu, não era o Madureira, não era nenhum time pequeno do Campeonato Carioca, era o Botafogo. O Vitor Sá tem qualidade, Tiquinho Soares também tem. A minha preocupação é essa. Nessa hora que o time se adianta as linhas, joga no campo do adversário e deixa esses buracos na defesa, pega um atacante de melhor qualidade e aí a vaca vai pro brejo. Foi o que aconteceu. Na saída do Fábio, ele tocou, fez o gol 1-0, Botafogo. Depois teve uma chance do Cano, né, que apareceu muito pouco no jogo, e o Fluminense pressionando em busca do empate. Depois teve uma chance do Martinelli, num cruzamento, do Samuel Xavier, acho que foi o único cruzamento, o único do apoio dele. Ele fez o cruzamento na cabeça do Martinelli, o Martinelli chegou muito abaixo da bola, a bola subiu. Aí começou a mexer no time, achei que ele mexeu muito tarde. Aí o Fernando Diniz colocou o Guga no lugar do Calegari, aos 28 minutos, botou o Guga invertido lá pelo lado esquerdo, como lateral esquerdo. Aí ele me tira o Manuel para colocar o Lima no meio de campo, puxando o André para a zaga. Aquela movimentação que ele faz, que ele tira o André da posição dele de origem, ali de primeiro volante, e coloca de zagueiro. Então entraram Lima e Guga, saíram Calegari e Manuel. A torcida vaiou o Calegari, muito por causa do pênalti, porque durante o jogo, a bola correndo, o Calegari não fez um mau jogo. Aí aos 35, o Flu pressionando, criando oportunidade, buscando o gol de empate. Aí aos 39, o Fernando Diniz mexe novamente no time. Acho, principalmente com essas duas alterações, que ele mexeu muito tarde. 39 minutos do segundo tempo no clássico. Acho que ele poderia ter mexido ali aos 30, aos 35, 33, mas 39 minutos, quase 40 minutos, entraram Giovani e Arthur, saiu o Ganso e saiu o Samuel Xavier. Ele tirou o lateral e botou praticamente o Arthur aberto ali pelo lado direito, fazendo quase a função do Samuel Xavier. O Samuel Xavier praticamente não utilizou o corredor ofensivo, coube ali o Arthur fazer jogadas ali pelo lado direito, e o Giovani entrou mais ou menos ali na posição do Ganso para criar a jogada. Entraram bem, com personalidade, mas, amigo, 39 minutos do segundo tempo no jogo pegado, forte, faltoso, tumultuado, complicado, e é muito tarde. Tem que botar os camaradas mais cedo. O Fernando Diniz deu um mole. Aí teve a expulsão do Fernando Diniz, teve a expulsão também do David Braz, que estava no banco de reservas, e
porra, o camarada só atrapalha. Até no banco de reserva também foi expulso. E o juiz terminou a partida aí faltando 50 segundos para o tempo determinado por ele próprio. Aí 1-0 Botafogo. Jogo bem difícil do Fluminense. O Fluminense facilitou em algumas coisas. Acho que faltou espaço durante quase todo o jogo pela marcação forte do Botafogo. O Botafogo tentou fazer uma marcação alta em cima do Fluminense para dificultar a troca de passe. Mas, meu amigo, quando tem um pênalti a seu favor, você tem que chegar, ainda mais clássico, você tem que chegar lá e fazer. Aí trazer a responsabilidade para cima do Botafogo. Se o Fluminense fizesse aquele gol de pênalti, o Botafogo ia se abrir mais para buscar o empate. Aí o Fluminense nos contra-ataques, com o Keno aberto pelo lado esquerdo e o Arias pelo lado direito, o Fluminense certamente teria a opção do contra-ataque. Mas aconteceu o inverso. O Fluminense perdeu o pênalti e o Botafogo aos 15 minutos abriu o placar. Aí o Fluminense se abriu mais tentando a oportunidade, o Botafogo se fechando cada vez mais em sua defesa. Primeiro clássico do Campeonato Carioca, primeira derrota do Fluminense também no Campeonato Carioca, e isso a gente tem que rever isso aí, né? O Fluminense precisa constatar a situação, entender quem é o batedor de pênalti do Fluminense, e o Fluminense precisa ter opções. Quando pegar um adversário mais fechado, um adversário em que dificulte as ações no meio de campo, o Fluminense precisa ter opções de criar mais oportunidades. Eu acho que o Fluminense criou pouco, muito pouco. O goleiro do Botafogo foi bem na partida, foi um dos principais atores do jogo, muito mais pelo pênalti que ele pegou. O Fluminense chutou muito pouco ao gol, e principalmente o centroavante, que é o Cano, teve pouquíssimas oportunidades, que eu me lembro somente uma cabeçada. De resto, é isso aí. Estou terminando o vídeo por aqui, já vai sair o vídeo análise jogador por jogador, dando a nota para os atletas que participaram da partida. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Até o próximo vídeo. Fui!